se identifica muito com essa história. Talvez você não esteja percebendo ainda, mas a gente vai conseguir chegar neste ponto. Olha só. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, né? Bartimeu, então é filho de Timeu, esse homem, né? Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas. Então, sempre quando tem esse bar no início, é que ele está falando sobre o filho de alguém, né? Bartimeu, Bar Jonas, ok? E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, que passava, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E eu acho interessante que o texto aqui, ele fala que este homem, este cego Bartimeu, ele gritou, ele estava ali, quando ele soube que era Jesus, ele começou a gritar, a gritar. É interessante que ele tá colocando tudo que ele tem de força para que ele consiga alcançar o que ele realmente precisa, para que Jesus possa ouvir a voz dele, né? Pastor Edmilson, Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você e toda a igreja lá de Mairink também. Então, quando ele começa a gritar e a pedir, ele é notado. Ele é notado por Jesus, ele é notado pelos discípulos e ele é notado por outras pessoas. E eu queria trazer a primeira colocação aqui para você, para mim, né? Não é você que precisa, eu preciso, nós precisamos da palavra de Deus, porque ela mexe conosco, ela mexe com o nosso coração, ela nos tira do nosso ambiente confortável para que nós possamos ver a realidade da nossa vida, ok? Então eu gostaria de começar aqui com esse grito de desespero. Esse grito de desespero que Bartimeu ele começa a exercer. Tenta pensar você passando por uma situação difícil. Tenta você numa situação onde as coisas não estão dando certo. Pensa você ou eu, sabe? Quando eu preciso resolver um problema e eu começo a ficar desesperado, eu começo a ficar angustiado e eu começo a orar e a pedir a Deus e eu começo a pedir a pessoas que orem por mim, eu começo a pedir para pessoas que orem comigo. Eu começo a orar muito mais fielmente do que eu orava em outros tempos, quando eu estou passando por dificuldade. E essa era a situação deste homem. Ele estava gritando desesperadamente para que ele fosse ouvido por Jesus. Senhor, me ajuda. Senhor, me cura. Senhor, Jesus, filho de Davi. Ele estava usando todas as forças do corpo dele para que Jesus pudesse ouvir e ajudá-lo a solucionar a necessidade dele. Meu irmão e minha irmã, Jesus sempre está ouvindo o seu grito, o seu clamor e o seu choro. Sempre ele está ouvindo. Mas o que eu acho interessante desta história de Bartimeu, né, é que o que acontece? E muitos o repreendiam que se calasse, né? Para, desiste. Para que você fica orando? Não vai acontecer nada. Sua história não vai mudar. Quem falou que Jesus vai atender você? Você não
você é um mendigo, você é um coitado, não vai acontecer nada com você, cara, desiste disso. Para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando por você. Olha que coisa interessante aqui, gente. Ele estava clamando, ele estava gritando, ele estava pedindo que Jesus o ajudasse. Talvez se eu e você nos colocássemos nessa situação, talvez somos nós orando, pedindo, chorando, clamando a Deus pela sua ajuda, pelo seu socorro. E de repente, Deus chega e Jesus chega e fala para ele: Eu estou aqui, né? Ele vai até ele e ele faz o seguinte. Por isso que eu coloquei ali o intitulado do nossa reflexão aqui: O que você quer que eu lhe faça, né? Que é exatamente o que Jesus fala. Talvez numa tradução fale diferente, mas Jesus fala para ele: O que você quer que eu lhe faça? Eu acho interessante, meu irmão, que talvez você já ouviu essa pregação muitas vezes, exatamente com a ênfase dentro desse texto aqui: o que você quer que eu lhe faça? Eu acho interessante que antes de chegar a este ponto aqui, se você ler o texto antes, os discípulos estão falando para Jesus que eles querem ser grandes, que eles querem sentar do lado de Jesus, que eles querem, como é que eles falam aqui? Eu posso tomar o seu cálice, eu posso ser batizado com o seu batismo. Os discípulos estavam com uma dificuldade muito grande de enxergar quem realmente era Jesus. Eles tinham um orgulho muito grande no coração, que eles queriam ser igual a Jesus, mas eles não tinham a consciência do que era ser igual a Jesus. Eles não queriam passar pelo que Jesus tinha passado, porque quando os guardas chegam no jardim de Getsêmani para prender Jesus, todos os discípulos fogem. Eles correm. E Jesus, ele fica sozinho para enfrentar aquela missão a qual Deus tinha dado para ele. Por muito tempo na caminhada cristã, aqueles discípulos, ou talvez eu e você, não conseguimos enxergar o que precisamos para que possamos andar. Muitas vezes nós pedimos coisas a Deus que nos matariam, que tirariam a nossa vida e seria muito prejudicial a nós. Mas quando Jesus nos atende, ele nos atende exatamente dentro do que nós precisamos. Mas eu acho interessante que Jesus, ele chega para este homem dentro desta história e ele faz o seguinte: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça, William? O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? E sabe, gente, a Bíblia ela fala o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Se você está tendo necessidade de alguma coisa, seja em qualquer esfera da sua vida, vá até Jesus Cristo,
que ele irá responder para você. Ah, meu irmão, eu sei que nós gostaríamos que alguém desse algo para resolver o nosso problema. Ah, eu sei que talvez você pense, puxa, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse uma pessoa, se eu tivesse Jesus aqui comigo, ele falaria o que eu deveria fazer e eu faria. Ah, meu irmão, quando aquele homem Lázaro, mendigo, se encontra com Jesus, conforme a história que está escrito nas Escrituras, ele diz assim, ó, Abraão, não é Jesus, é Abraão, mande alguém que vá e fale para os meus irmãos. E fale para os meus irmãos para crerem, para não virem para esse lugar terrível. Ele fala, olha, se eles não acreditarem em Moisés e nos profetas, eles não têm outra maneira de acreditar. Eles não vão acreditar em ninguém. Meu irmão e minha irmã, você tem a palavra de Deus. Você tem a Bíblia com você. Você pode lê-la. Senhor, só um minuto, irmãos. Deixa eu apertar aqui. Aí. Parou? Parou. Beleza. Bem na hora da live, o celular toca, mas isso faz parte, né? Então vamos lá, recapitulando aonde eu tava. Isso é coisa da idade, né? Vamos lá então. O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse, vá, você foi salvo, porque teve fé, e imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Sabe o que acontece aqui, meus irmãos? Eu já voltei para o meu raciocínio. Nós achamos que a nossa necessidade e o nosso problema será resolvido quando nós tivermos mais dinheiro, quando nós tivermos mais saúde, quando nós tivermos uma esposa melhor, quando nós tivermos um marido melhor, quando nós tivermos filhos melhores, quando nós tivermos uma casa melhor e quando nós tivermos uma saúde melhor. Nós achamos que muitas vezes o nosso problema é resolvido porque nós não temos o que precisamos. Mas nosso problema será resolvido quando nós estivermos mais próximos de Jesus. Porque quem pode acrescentar as coisas que nos faltam é o Senhor Jesus. O que pode acrescentar as necessidades que nós temos é o Senhor Jesus. E eu acho interessante nesse texto, porque vá, você foi salvo porque você teve fé. O que você quer que eu faça? Mestre, eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a enxergar. Meu irmão, eu acho interessante. E com certeza já deve ter muitas bênçãos de Deus na sua vida. Com certeza já deve ter diversas coisas na sua vida, muito mais do que você precisa. O que você está precisando é mais de Jesus, né? Eu acho que essa geração aqui, irmã Miriam, nem conhece aquela música, né? Mais de Cristo, mais de Cristo, mais de seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Sabe, meu irmão, talvez você está gritando, Senhor me ajuda, Senhor me acorde, Senhor me mostra uma saída, e Ele está dizendo, William, eu estou aqui, o que você quer? Você não precisa de um pote de sorvete, porque vai acabar. Você não precisa de uma garrafa de refrigerante, porque vai acabar.
Você não precisa de um churrasco, de uma comida melhor. Você precisa de Jesus. Senhor Jesus, eu quero ver. Senhor Jesus, eu quero voltar a ver. Talvez em alguns momentos da sua vida você conseguia ver que a sua necessidade básica era estar mais perto de Cristo. Talvez em alguns momentos você conseguia ver que você estava afastado de Jesus e quando você voltava para Ele, você se arrependia. Você abaixava a cabeça e falava: Senhor, eu preciso disso. Só que agora você não está conseguindo mais. Talvez você está achando que Jesus precisa te dar mais do que você já tem. Meu irmão e minha irmã, nós não estamos conseguindo desfrutar de tantas coisas que nós temos. Meu irmão e minha irmã, nós temos carro, nós temos cartão de crédito, nós temos esposa, nós temos filhos, nós temos a salvação de Jesus. Vamos fazer ao contrário, nós temos Jesus, né? Nós temos nossas esposas, nossos filhos, carro e dinheiro. Nós não precisamos de mais nada. A nossa necessidade maior, como a necessidade daquele cego, é voltar a ver, é enxergar que o Senhor está diante de nós. Meu irmão e minha irmã, quando aqueles discípulos estavam lá naquela planície com Jesus, e Jesus falou assim para eles: vamos dar pão para esse povo, para que eles possam comer e ir embora fartos. Aquele povo pensou: puxa, mas como? Nós não temos dinheiro. Eles nem tiveram a consciência de que Deus estava ali com eles. O Criador dos céus e da terra. Quando está faltando de Jesus na nossa vida, nós não conseguimos enxergar o que nós temos, irmãos. E nós achamos que a grama verde ainda está do outro lado. A grama verde ainda está no outro cercado. Nós queremos coisas que nós já temos. Ah, eu quero um carro, mas eu já tenho um carro. Ah, eu queria uma vida melhor. Cara, uma vida melhor. Eu não preciso de uma vida melhor. Eu já tenho uma vida. Eu preciso mais de Jesus para que eu possa conseguir entender o que o apóstolo Paulo está falando. Tudo posso naquele que me fortalece. Não importa o que esteja acontecendo. Eu preciso mais de Jesus, meu irmão. O que você quer, William? O que você quer que eu lhe faça? Senhor, me perdoa. Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor está diante da minha vida. O Senhor tem me cercado com bênçãos. O Senhor tem me afastado do mal. O Senhor tem me protegido, mas eu não consigo ver. Eu não sei se Jesus estava querendo mostrar alguma coisa para os discípulos, porque logo antes aqui ele está falando exatamente isso. Ele está falando isso. Está dizendo para os discípulos: por que vocês querem ser grande? Por que vocês querem ser altos? O último será o primeiro. E o primeiro será servo de todos. Meu irmão, se você está correndo para uma vida melhor, então vá para Jesus. Senhor, eu preciso ver. Senhor, eu preciso enxergar. Você quer que seja resolvido o problema que você está, ou você quer um plácido, um analgésico, um remédio que anestesie o que você está passando, para que você não sinta e tenha uma vida errada, para logo depois esse problema bater de novo na sua porta e dizer: ô William, como é que você tá? Tô aqui, cara, lembra? Você não me resolveu lá atrás? Então eu vim aqui fazer uma visita.
Pedro, Pedro, Satanás pediu para peneirar você, mas eu intercedi por você, para que você não desfalecesse. Meu irmão e minha irmã, Jesus sabe exatamente o peso que você consegue carregar. Jesus sabe exatamente as lutas que você pode vencer. E o que você está passando, você pode vencer. Você já gritou, você já chegou até Jesus. Agora peça a Ele: Senhor, eu quero ver novamente. Eu quero ver novamente. E aí Jesus lhe disse: vá, você foi salvo, porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus pela estrada fora. Quando Jesus fala para os discípulos o seguirem, ele fala assim, ó: vocês não precisam levar bolsa, vocês não precisam levar alforge, vocês não precisam levar nada. Aí você fala: pastor, mas eu não sou um discípulo. Quem falou que você não é? Só porque você não é pastor, só porque você não está no ministério da igreja, só porque de repente você não está numa igreja? Mas você já creu, você já tem Jesus habitando dentro do seu coração, você já sabe o que ele fala para você. Ah, pastor, mas não é para eu ter bens? Quem falou que não é para ter bens? A palavra está falando que é para você não ter bens? A palavra está dizendo o seguinte: William, quando você for, não importa o que você tenha, não se conecte com essas coisas. Quando você for, não importe o tanto de coisas que você tenha ou adquire, não se conecte com essas coisas. Venha, porque eu irei cuidar de tudo. Não importa, meu irmão, se você tem R$ 1 ou US$ 1 milhão. Se você estiver conectado com Ele, é impossível seguir a Jesus. É muito difícil nós entendermos isso, talvez, porque nós somos conectados com o monetário, com bens materiais. E quando a gente está caminhando na vida, nós pensamos: puxa, se eu não me conectar a isso, então eu não poderei ter uma vida tranquila. Meu irmão, você pode ter todas essas coisas, mas não ser conectado a isso. Colocar Jesus em primeiro lugar. Senhor, eu quero ver de novo. E quando você começa a enxergar de novo, você fala: opa, eu quero seguir somente a Jesus. Eu não quero seguir mais nada. A minha necessidade maior é Jesus. A minha necessidade maior é me arrepender. A minha necessidade maior é me ajoelhar aos pés do meu Salvador. Que Deus abençoe a sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor. Ó Pai, se tem alguém aqui nesse momento, nessa oração, que precisa ver de novo, que o Senhor esteja com essa pessoa, ó Pai. O Senhor está na frente dessa pessoa, querendo fazer um milagre, ó Deus. Que essa pessoa possa dizer: Senhor, eu quero enxergar, e possa seguir o seu caminho. Ó Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Meu irmão,